demonstra a falta de capacidade. Um sistema bom, o Corinthians não tem um sistema bom de fiel torcedor, não tem um sistema bom de sócio torcedor. Claro, o Internacional ainda tem a possibilidade, por exemplo, o torcedor votar para presidente. Isso também, de alguma forma, incentiva com que ele seja sócio. Mas faltam ações. Então, a gente fala sobre esse assunto porque no sábado o Corinthians recebeu alguns conselheiros lá no CT Joaquim Grava, porque segundo a administração do clube, os conselheiros não tinham acesso ao CT, que a gente sabe que também não é bem verdade, porque direto os CTs vão lá, os conselheiros vão falar com o presidente, tem acesso, o presidente leva e tudo mais. Enfim, essa foi uma ação promovida, mas para até tratar sobre o noticiário de hoje, ainda falando sobre o presidente, o Augusto Melo vai ter na próxima segunda-feira o seu processo de impeachment novamente retomado. A votação vai acontecer na segunda-feira. Novamente, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, põe em pauta isso aí. É um assunto delicado. O torcedor do Corinthians, da última vez que foi levada à tona essa possibilidade de votar o processo de impeachment contra o Augusto Melo, os torcedores do Corinthians compareceram em peso lá no Parque São Jorge. A Rádio Bandeirantes acompanha tudo aqui para você que nos acompanha. Então, a cobertura talvez seja um pouco diferente na semana que vem, porque a gente ainda não sabe se os torcedores vão marcar presença como eles marcaram na última vez, em dezembro. Não sei, ainda não há atos convocados. Talvez amanhã a gente tenha alguma novidade, os Gaviões da Fiel coloquem essa possibilidade. Vamos ver se isso vai acontecer. Mas o processo vai ser retomado. Eu lembro a quem nos acompanha que são 301 conselheiros. Se a maioria simples votar a favor do processo de impeachment, o Augusto Melo é afastado do cargo, Osmar Stabile, primeiro vice-presidente, assume, e aí vai ter a votação para os sócios do clube, para o associado do clube. Se o associado votar, o Augusto Melo sai do cargo de forma definitiva. Se o associado votar contra o processo de impeachment, o Augusto Melo retoma o cargo. Então, esse vai ser um assunto que a gente vai acompanhar. Eu não sei também o quanto que até essa movimentação de chamar os conselheiros para o CT também é uma tentativa de se aproximar para se proteger num processo de impeachment. É um jogo político. É tanto um jogo político que alguns até conselheiros do clube e até o vice-presidente Armando Mendonça, o Osmar Stabile também, se reaproximaram politicamente do Augusto Melo. Foram alguns caras que contestaram aquele caso da Vaidbet e também a situação do clube. Eles se reaproximaram do presidente do Corinthians. Então essa é uma situação que a gente tem observado. Esse é um assunto que compete à parte política do clube. O Corinthians tem vivido, obviamente, um clima muito quente sobre esse assunto. Mas a gente trouxe também, aqui ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, algumas informações também sobre o Corinthians dentro de campo, né? Porque o Corinthians conseguiu agora